Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Diretamente de São Paulo, eu sou Josi Slay e hoje, para comemorar o mês das mulheres e 9 anos dessa bagaceira aqui que é o Toque 2, está aqui comigo diretamente da cidade de Caieiras, da fanfarra Walter Weissflog, acho que eu falei certo, a maestrina Célia Bittencourt. Seja bem-vinda, Célia. Boa noite, Josi Slay. Boa noite, minhas queridas amigas que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Que alegria estar aqui mais uma vez celebrando o Toque 2. Muito obrigado pela sua presença, Célia. Está aqui também, diretamente da cidade de Atibaia, a coreógrafa da FAMA, Fanfarra Municipal de Atibaia, Mariana Farias. Seja bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado, Josi Slay. É uma honra estar aqui com vocês. Meninas, que saudade que eu estava de tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. E parabéns novamente por mais uma celebração do Toque 2. É isso aí, valeu, obrigado. E aqui da cidade de São Paulo, a ilustríssima maestrina da Banda Jovem do Estado de São Paulo, nossa grande amiga, né? Mônica Giardini. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Josi Slay. Boa noite, amigas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, olha, é uma honra estar com você, que você sabe que eu te amo de paixão aqui. Vocês todos. Sem vocês, as meninas nossa. do Jô de novo. Obrigada, viu? E parabéns pelo Toque 2, pelo sucesso e vida longa ao Toque 2. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a vocês aceitarem a participar do pior episódio do Toque 2, que é o primeiro episódio de cada podcast, é sempre o pior. E esse vídeo, então, vamos ver o que vai sair daqui. Preciso fazer menção também, tá aqui no background, a minha filha Catarina, que está participando aqui da gravação. E é isso, a gente vai bater um papo logo depois da nossa vírgula sonora. Toque 2 Podcast, o ritmo da vida na batida do coração. Muito bem, minhas queridas, mais uma vez, 9 anos fazendo esse negócio acontecer. Misericórdia, a gente é louco mesmo, mas acho que vocês são mais loucas do que eu. Talvez a gente tenha alguns ouvintes, né, algumas pessoas assistindo, e é a primeira vez que estão ouvindo falar do Toque 2. Então, acho que seria bacana, né, apresentar vocês para os nossos ouvintes lá do Amazonas, do Pará, do Maranhão, esse pessoal que talvez não conheça o que é a fanfarra do Walter, Célia. Fala um pouco para a gente de quem é você. Bom, vamos lá. Sou Célia Bittencourt, nascida e criada em Caieiras, São Paulo. Iniciei na música ali no bairro onde eu morava, no Serpa. Mas onde eu me identifiquei mesmo, assim, que eu falo que foi uma catarse, até hoje vou me lembrar da sensação do primeiro ensaio, foi na fanfarra de Caieiras, né? Fanfarra Walter Weissflog de Caieiras, como você falou, que existe desde 1970. E eu entrei lá com 13 anos de idade, né? Em 1994. E eu me apaixonei, como eu falei, eu lembro, né, a sensação interna de eu escutando as notas da fanfarra no pátio da escola Walter Weissflog, foi onde a fanfarra nasceu. E logo em seguida já comecei a auxiliar o maestro Zilton no ensino das crianças novas e tal. E sempre ajudando ele. Após o falecimento dele no acidente de carro, me envolvi mais ainda. E, a partir de 2006, eu passei a ser a maestrina do grupo, né? Comecei a me envolver também na parte de captação de recursos para manter a existência do grupo, né? Paralelo a isso, também fui aprimorando meus conhecimentos em ensino de música, sobretudo para crianças. Eu trabalhava em outra área na época, eu trabalhava com análise de sistemas, né? Companheiro, eu sei companheiro, como é isso. né? Complicado. De TI. E também tocava na orquestra Melhoramentos de Caieiras, com o maestro Luiz Crema, né? Meu querido mestre também. E, enfim, a partir dessa época, né, 2006, eu fiquei somente na fanfarra e passei a me dedicar
no ensino de música, na regência e na captação de recursos. Atualmente, eu divido a regência com o Renato Nunes. Então, eu estou, né, nesse processo de passagem de bastão, porque acho que a gente tem que se preocupar com isso, né? Com certeza. Para manter a continuidade. Junto comigo, desde sempre, na fanfarra, sempre teve uma diretoria também que trabalhou muito para que permanecesse o grupo, para que ele existisse. Inclusive, meu esposo, Renato, né? Renato Maziviero. E, atualmente, eu também tenho trabalhado muito nessa área de elaboração de projetos e captação de recursos para que a corporação continue existindo. E tenho ensinado como se faz isso. Atualmente, eu sou arte educadora lá em Caieiras, justamente do curso de elaboração de projetos e gestão cultural. Então, já faço o convite, a gente já está com uma nova turma, agora nesse primeiro semestre, mas para o segundo semestre, possivelmente teremos uma nova turma. Então, já faço aí o convite para quem tiver interesse. Eu sou um aluno rebelde, né? Você é um aluno rebelde. Eu assisti algumas aulas, recomendo. Vai ter link no post aqui para vocês terem contatos com a Célia, para quem tiver interesse ao curso. Recomendo, porque é uma pessoa super apaixonada pelo meio. Acredite, vale muito a pena. Show de bola. Mariana, e aí? Minha vez. Bom, sou Mariana Farias, sou coreógrafa da Fanfarra Municipal de Atibaia. Nasci no meio de bandas e fanfarras. Meu pai, maestro Jairo Farias, me colocou nesse meio, me colocou no mundo, me colocou nesse meio. E profissionalmente eu comecei junto com ele na banda de Franco, fui para a fanfarra de Mongaguá. E aí teve nessas vitrines, né, que serviu para mim como uma vitrine, um convite de eu assumir a linha de frente da Fanfarra Municipal de Atibaia em 2003. E lá estou. Hoje é minha casa mesmo. Me mudei de Franco da Rocha, me mudei para Atibaia. São quase 9 anos morando lá. E realizo o meu trabalho. É minha camisa, é minha vida. A gente, do meio de bandas e fanfarras, depois que a gente é picado pelo bichinho, né, que todo mundo fala, a gente não consegue mais sair. Tive uma passagem pela fanfarra de Nazaré Paulista. Me desliguei de lá no começo do ano passado por questões... A nossa vida muda. Eu virei mãe e aí a gente tem outros projetos de vida. Então, acabei assumindo só a fama. E a novidade, notícia de primeira mão, que eu acho que quando sair o podcast, a notícia já vai estar em todo lugar. Também assumi a linha de frente da banda Salote esse ano. Muito bom! Estou em parceria lá com Douglas e foi foi acontecendo, na verdade. Eu acho que foi nascendo um convívio com o grupo, com ele, com a banda em geral. Identificação, uma né? identificação muito grande. E aí casou que Atibaia saiu, foi para Infanto Juvenil. Hoje é uma banda Infanto Juvenil, não é mais uma banda sênior. Então foi casando, tudo foi acontecendo. E quando foi o anúncio da transição da banda, eu conversei com o Júnior e ele falou assim: e aí, você acha que agora é a hora? E me pegou assim de surpresa. Eu falei: agora é a hora do quê? E aí a gente foi conversando e isso foi acontecendo. E esse ano eu falei: não, vamos. Então vamos. Então eu sou coreógrafa da linha de frente da banda Salote também, a partir de 2025, junto com o Douglas. Parabéns, Marca. Muito obrigada. Muito bom. Nós sabemos que você não saiu de Nazaré porque virou mãe, né? Porque você se casou e não tem como dar conta, né, de marido. Marido é muito chato, né? Muito incrível. Eu não posso concordar com isso. Tem as chatices? Tem, mas olha, o Todos Júnior nós temos. Todos nós temos. Mas o Júnior é o paizão, é o maridão, então é o maestro, né? Assim, sim. Um profissional incrível, tanto na área de música quanto na área de TI, que também ele... Sempre TI. Sempre TI. Mas ele é muito competente em tudo que ele faz, assim. Então, eu não posso falar só das chatices. Tem que colocar que ele é muito tudo, assim. Aí, Júnior, me deve uma. Maestrina Mônica Giardini. Bom,
Eu acho que eu já contei várias vezes a minha história de... Eu tocava na fanfarra da escola e eu amava o maestro, então eu estudava... E primeiro que eu gostava de música também, porque meu pai fazia a gente ouvir Beethoven, senta aqui, tem que aprender a escutar música boa. E ele amava o Karajan. Então, todos os discos do Karajan, ele comprava. No Karajan agora, porque Olha. eu lembrei que quando eu era, assim, começando a estudar na fanfarra, saiu uma foto dele na revista, mas uma foto pequena. Eu ampliei, colei no meu guarda-roupa. Eu tava lembrando disso agora. Olha, e o meu pai adorava ele. Então, tem que ouvir música boa. Então, eu ouvia tudo que era clássicos, né? E então, para mim, o Karajan era o melhor maestro, porque meu pai falava que era. E o maestro da minha fanfarra também era o melhor maestro também, né? Então, para mim, o Júlio era o melhor maestro, eu adorava ele. E eu fazia de tudo. Eu estudava piano, eu estudava violão e me formei, tudo. Mas eu era pequena quando eu gostava do Júlio. Bom, enfim, não vou contar toda a história de novo, mas eu tinha uma vontade muito grande de que aquela fanfarra se transformasse numa banda de verdade. E eu tinha um sonho de ter uma banda, assim, de um nível universitário, que eu pudesse criar músicos profissionais. E o meu sonho se realizou. A Banda Sinfônica Jovem é exatamente a banda dos meus sonhos. É impressionante, né? E é o meu filho, é a minha realização. Vou até falar uma coisa particular que não se costuma falar assim muito numas entrevistas de música, devia falar mais profissionalmente, mas a gente estava falando de marido. A Banda Jovem sempre foi a minha vida, sempre foi a minha vida. Mas eu tive uma lacuna de 14 anos que eu estava junto com o meu companheiro e que eu me dediquei mais a ele do que a Banda Jovem, né? Então eu senti que deu uma pequena baixa na Banda Jovem. E agora parece que eu estou ressuscitando depois que eu me separei. Parece que a minha vida voltou no eixo. No eixo. O meu eixo sempre foi o trabalho, né? E é engraçado, eu não consegui reconciliar um com o outro, porque eu tinha uma concepção de que eu tinha que ser uma mulher como a minha mãe era, como a minha irmã é. E eu, com o meu trabalho, eu vivia 24 horas para aquela banda, né? E eu pagava o que eu gastei, tudo que eu ganhava eu gastava na Banda Jovem. Ela era a minha vida. E eu estou muito feliz de estar agora começando a ter novos sonhos, novas vontades. Parece que agora eu estou começando a cuidar. Vou cuidar do meu filhinho de novo, né? Estou feliz. Que bacana, Mônica. Interessante que eu escolhi lançar o primeiro episódio do Toque 2 no dia 8 de março por vários motivos. O primeiro, né, obviamente, é o Dia das Mulheres. Então eu já pensei, olha que legal, todo ano a gente vai poder gravar um episódio especial com mulheres, né? E é o que a gente tem tentado fazer, né? Dado esse espaço e tudo. E, além disso, foi o dia que eu pedi a minha esposa em casamento, a Carolina. Aí tem uma coisa interessante que corrobora com o que você falou, Maestrina. Eu lembro que a gente noivou, cheguei, mãe, a gente vai se casar, tudo. Minha mãe estava tricotando alguma coisa, ela parou, olhou assim para a Carolina e falou: você sabe que você não vai ser a esposa dele, né? Você vai ser a amante para sempre. Porque a esposa dele é a banda. Eu falei isso recentemente. Eu lembrei lá em casa dessa história. E minha esposa não lembrava. Ela falou, é verdade. Ela falou, minha mãe mandou essa na cara, assim, ó, no olho. Tô até aliviada de ter casado com o maestro agora. Tô pensando assim em todos os lados. Nossa, Josley, que segurança. A minha mãe era incrível, era incrível. Mas fala a verdade, vocês que são do meio, são casadas com e também participam. Não tem essa coisa, como você está na ponta ali de que tudo acontece, por exemplo, no domingo é normal meu WhatsApp começar. Eu não vou porque eu estou com tosse, eu estou com dor de cabeça, é bem assim. Mas você
Tá lá. Tem que ir lá, né? Primeira a chegar, última a sair. Última a sair. Sim. Você abre a porta, acende a luz, ou você apaga a luz e fecha a porta. É bem isso. Não é por isso? A banda jovem não é o meu esposo, mas são todos meus filhos. Sempre foram isso. E é engraçado como a gente se realiza nos alunos da gente. Sim. Eles são alunos da gente a vida eterna. Você vê o seu aluno que há 30 anos atrás já é casado, o filho dele já toca comigo, já saiu, já está na Europa tocando. Você fala assim, meu Deus, é a minha família, continua sendo a minha família. É impressionante, né? É a vida da gente. Mas, assim, você franca que, por exemplo, antes de... Né, sobretudo antes de ter filhos... Quanto a antes de casar, nem tanto, porque eu e o Renato, a gente sempre se dedicou muito, né? Mas, sobretudo, depois de ter filhos, aí sim, né? Teve essa... Né, diminuiu essa dedicação, por conta do tempo, né? Para com a fanfarra. Então, por exemplo, atualmente, não é todo dia que eu estou lá, na sede. Agora, como as meninas cresceram... Esse ano, coincidentemente, conciliou os horários de escola das duas e tal. Então, esse ano eu voltei, estou me sentindo até... Estou num momento, assim, de reconexão até. Eu estou conseguindo estar mais presente lá, né? Mas eu senti isso, né? Que a Mônica falou, por conta das meninas, assim. Porque tem que ser muita dedicação, né, Mari? A Mari quer... Quando a Duda nasceu, eu tive que fazer essa escolha. Tinha outros projetos de vida também, mas eu tive que fazer essa escolha. Ou eu sigo totalmente para o meu profissional, ou eu não vou ver minha filha crescer. Eu acho que isso foi um peso muito grande para eu ter a coragem de conseguir me desligar de alguma coisa que era muito apego meu. A Nazaré, eu era muito apegada lá. Então, começou assim... O que me pesou mais foi quando ela começou a ir para a escolinha. Então, ela almoçava na escolinha e ela jantava com o Júnior. E eu não fazia nenhuma refeição com ela. E aí, chegava de final de semana, parecia que eu não tinha uma conexão ali com ela. Eu falei, não, eu preciso ter um tempo para sentar na mesa com ela, para preparar, para viver tudo isso com ela. Porque eu saía de casa às 5 horas da tarde e voltava 9, 9h30, 10 horas da noite. E muitas vezes ela também já estava dormindo. E isso eram todos os dias à noite, né? Que lá os ensaios são noturnos. E eu falei, não, preciso resolver alguma coisa. Então, foi a hora que eu falei, não, é hora de eu... Vou ser a mãe dela mesmo. Vou assumir o meu papel, que esse papel é muito importante. Quem sabe uma outra hora, né? Eu volte a ter... outras atividades, mas no momento vou focar muito mais nela. Então, essa foi a minha decisão quando eu parei. Foi isso que pesou assim, muito para mim, que bateu muito forte em mim. A questão de ser mãe mesmo e de estar presente. Nossa, corretíssimo, Mari. Costuma todo mundo falar meus direitos de trabalhar como mulher. Mas e o nosso direito de ser mãe? De estar na família? Porque a gente acaba tendo que dividir mesmo duas coisas. Eu consegui fazer os dois ao mesmo tempo, mas não é a dedicação como só trabalhar. Faz diferença. É uma coisa que eu falo para você, Maria, parabéns. Porque é algo que eu, de certa forma, me penitencio muito durante a pandemia. Inclusive, algo que a gente, né, pode relembrar que está fazendo 5 anos, né, agora. Exatamente. Do início da pandemia. E eu vejo que, assim, durante a pandemia, no meu papel como mãe, eu sinto que eu falhei. Por quê? Porque foi algo muito insano para manter a corporação existindo. Né? E, além de tudo isso, no nosso caso lá em Caieiras, a gente passou por alguns problemas de questionamentos assim, do nosso trabalho por alguns ex-componentes. Né? Sabe aquele pessoal que não tem nada o que fazer? Dentro por cima, acho que deu uma surtada com a pandemia. Né? Começaram a encher o nosso saco, colocando em xeque a nossa integridade, a nossa honestidade, né? Como a gente gerenciava os recursos da fanfarra. Um pessoal, enfim, que entrou em paranoia, né? E atormentou, assim, a nossa vida legal durante a pandemia. Então, algo que já estava muito insano, né, para a gente, como gestores, em especial para mim, que lido com os professores para não deixar a peteca cair... porque, né, estava todo mundo ali meio perdido, o que fazer, né?
E tinha que ter alguém para puxar. Não, vamos lá, vamos junto, vamos pensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode criar na circunstância que estava. A gente acha que muitas pessoas, todas as pessoas têm acesso à internet. Talvez agora tenha melhorado, mas na época não era assim. Era bem difícil. Né? Não era muito assim. Difícil. Uhum. Então, foi muito trabalhoso isso, né? De você lidar, manter o grupo, manter as pessoas unidas. A gente até já falou sobre isso em alguns podcasts atrás, de como a gente conseguiu manter, segurar, né? Sem ficar fazendo aquele monte de vídeo online, fazer algo mais social. Lá em Caieiras, a gente, né? Como a gente já conversou em algum episódio aí, que agora eu não vou me lembrar qual que era, como a gente fez para manter o pessoal junto, né? Mas eu sinto que eu deveria ter tido esse seu discernimento, Mari, porque eu vejo hoje o reflexo na minha mais nova, na Helena, de como ela é mais frágil em vários aspectos pelo fato de eu ter ficado... como posso falar? Meio cega em manter o grupo e mostrar para aquele povo que estava atormentando a gente que a gente estava fazendo as coisas da melhor forma possível, que a gente não era desonesto, que a gente, enfim, sabe? Então, parabéns, porque não é fácil. Não. Assim, ao mesmo tempo que é meio até óbvio, né? Poxa, você resolveu ser mãe, como dizem, né? Quem pariu Mateus, que balance, né? Mas você fica, como a Mônica falou, né? Poxa, meu profissional. Minha filha, exatamente. Né? Então, parabéns. E assim, a gente vive numa sociedade que cobra muito da gente, mulher como mãe, né? E aí, o que eu senti muito também, quando eu virei mãe, era na situação assim, que eu era mãe e eu já não estava mais sendo profissional, sabe assim? O seu profissional não é mais o mesmo porque você virou mãe. Sabe, algumas coisas assim, não dentro do ambiente de trabalho, jamais. Eu acho que eu tive um suporte muito grande, principalmente do projeto de Atibaia, nesse período todo. E então, assim, mas fora você escutava, sabe? A maioria das vezes, agora ela é mãe, agora esquece, agora... Aquele pessoal que não tem nada bom para falar e fala para atormentar. Nossa, mas você vai continuar trabalhando como coreógrafa? Mas agora você é mãe. Sabe, fora o que a gente se cobra, né? E, o que a gente se cobra. Porque a partir do momento que a criança nasce, você se cobra 1000% a mais em tudo. E aí você quer mostrar que você é a boa profissional, que você é a boa mãe, que você é a boa dona de casa, a boa esposa, que você é boa em tudo e você acaba surtando por conta disso. Então, foi uma decisão que eu tomei mais voltada à atenção ao cuidado da minha filha e à minha saúde mental também, porque eu não ia conseguir dar conta de tudo. Eu já estava sentindo que eu estava no meu limite. Então, eu tive que colocar a minha prioridade, e a minha prioridade, claro, que era ela. Então, escutei muitas coisas quando eu tive resolvi essa decisão, né? Que eu tomei a decisão, escutei muitas coisas, mas assim, me mantive firme no que eu ia decidir. E era aquilo, a fase passa, Parabéns. A vida passa. Então, quem sabe um outro momento, né? Então, eu acredito ter feito a escolha certa, assim, independente Com certeza, de Maria. qualquer coisa, assim. E a maioria das pessoas que falam ou não são pais, nem pai nem mãe, né? Nunca tiveram, assim, essa experiência e não sabem o que está falando. Claro que eu posso até ter sido um dia esse pai, essa mãe, essa pessoa que não sabia o que era ser pai ou ser mãe e ter falado alguma coisa assim. Mas quando a gente vira, vocês sabem, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, a minha vida já começou a mudar. Sim. A minha cabeça já começou a mudar. Então, para mim, foi um divisor de águas, assim. E acredito que a gente amadurece muito. Olha, eu já me sinto responsável por uns músicos que nem fazem parte da minha vida. Se eu fosse ter filho, eu não ia fazer mais nada na minha vida, né? Eu lembro, no começo da banda jovem, eu me dedicava tanto a cada músico, que o seu Gianelli, o pai do Dárcio e do Gilberto, né? O seu Gilberto Gianelli, ele falava: Mônica, cuidado que você vai se frustrar, você se dedica muito para esses meninos, para você tem demais eles, para eles estão aqui para tocar numa banda, sabe? Não é a mesma expectativa do que a sua.
E eu ficava assim, mas seu Gianelli, eu gosto tanto. Meu, se eu tivesse filho, eu não... Nossa, até hoje eu sou assim. É um comparativo, é muito claro isso. É a mesma coisa. Eu estava ali, para mim ali eram meus filhos e eu me dedicava 100%. Então, não dá para você ter o 100% dos dois lados. Não dá. Então, eu entendo. Concordo. Eu faria a mesma são os coisa. Filhos mesmo, são seus filhos. Eu me lembro que eu e a minha esposa, nós tivemos um bate-papo. Na verdade, antes de se casar, a gente conversou bastante, né? A gente já sabia que a gente queria ter um único filho, independente se fosse menino ou menina. Se Deus quiser que seja mais do que um, vai vir gêmeos. Essa foi a decisão que nós tomamos. E aí, quando ela estava grávida, ela chegou a comentar, poxa, será que eu devo largar o meu trabalho para me dedicar só, né? E aí vem a questão do medo, que eu não sou mulher, mas como pai eu entendo, né? Que você quer proteger o seu filho, você quer estar presente, todas essas questões e tal, né? Eu me lembro que eu falei para ela, na época, que ela deveria continuar trabalhando, até porque o mundo mudou, né? Uhum. Então, se você pegar, sei lá, 200 anos atrás... tinha-se muitos filhos para eles ajudarem na colheita e você ter a sua subsistência, né? Então você não tinha filhos, né? Você tinha empregados gratuitos. Basicamente era isso que você tinha. Era isso mesmo e ponto. E a mulher era para trabalhar. A gente não vai entrar aqui, mas a gente sabe como que realmente a visão era diferente. Hoje não. Hoje a gente tem um apego com os nossos filhos. A gente quer criar bem, educar bem, preparar ele para o mundo, né? Quer que eles sejam pessoas melhores do que nós fomos. Mais recentemente, estava num curso que envolvia psicologia e surgiu uma discussão lá. O caso era uma mulher que ela tinha declarado que ela tinha perdido o sabor de viver. Então, aí vocês entendam o que ela estava querendo dizer e tal. E aí o psicólogo estava explicando que uma das coisas que aconteceu foi que ela entrou na sala e ela pediu para acender um cigarro. Tá? E aí veio a grande discussão, né? E o psicólogo não permitiu, né? E aí veio a grande discussão, que é o seguinte: quando a gente pensa em alguém fragilizada como essa mulher, você vai pensar, poxa, ela já está fragilizada, acenda o cigarro, horas, né? E ele falou que não, que limites são limites, né? E aí ele transportou isso para a nossa vida pessoal com os nossos filhos, que eventualmente eles vão ter que sofrer. Tem aquele momento que você não vai poder falar, tudo bem, vai lá e faz e tudo, né? Eles vão ter que passar por algum desgosto, que é o natural da vida, né? Dito isso, né? É óbvio que eu entendo, assim, você deixar de trabalhar mais longe, eu acho que isso faz parte, né? Mas não necessariamente você deixar de executar a sua tarefa profissional por conta, né? Uhum. Exclusivamente por causa, agora eu tenho filho, agora eu sou casada. Não, eu acho que o homem, né? A gente acaba vendo muito aquele Rodrigo Hilbert, que ele subiu a régua, né, da gente. Sim. A gente está encrencado. O sarrafo tá bem alto agora. Mas se a gente for ver, eu tenho certeza, vocês que são casadas e tal, né, e tiveram os relacionamentos, eu acho que hoje em dia o homem não é ele ajudei a minha mulher, né? Ele fez o que ele sempre tinha que ter feito. Parceiro, né? Ele é parceiro. Ajuda, ele é o pai, ele é o marido, ele é o dono da casa. Ele tem que dar a janta. É isso, exatamente. Lá em casa, eu é que limpo os banheiros. De verdade. Mas tá certo. Mas a assistente social lá da Fanfarra falou uma coisa muito legal, Jennifer. Beijo, Jennifer. Ela falou assim, os meninos, os homens, né? Eles sabem o nome de todos os jogadores do time dele e de todos os jogadores dos outros times. Então, ele teria muito bem que saber o nome da professora, do professor do filho, né? É um absurdo se não conseguir entrar mais um nome ali naquela... Carro consegue, né? Consegue lavar o carro super bem ali. Então, pode lavar um banheiro também. Então, tá certo. É sobre isso. É sobre isso. Mas eu acho que, assim, esse lance que a gente, né, comentou é sobre buscar esse equilíbrio. Exatamente, de não abdicar totalmente, né, da questão profissional
e procurar conciliar da melhor forma possível para estar presente Exatamente. da melhor forma possível na vida dos nossos filhos. Acho que é mais nessa questão. E quanto a abdicar, eu acho que também depende muito... da pessoa. Exatamente. Eu acho que o X da questão é justamente não ter o julgamento, sabe? Se a pessoa quis, deixa ela, não vai opinar sobre a vida do outro. Se ela tinha condições de, por exemplo, e se ela queria, se ela almejava, se ela queria isso. Esse é o lance, que acho que envolve nós mulheres. É o querer, tá entendendo? Porque durante muito tempo, né? Isso foi nos tirado. E a gente ainda sofre com isso. Né? Então, o lance do querer, poxa, se ela quer deixar de trabalhar, ela tem condições, a família ali tem condições, né, de se manter. Eles estão juntos ali, resolveram isso juntos. Então, pronto. Não, dá para conciliar? Ok. Dá para ter uma parceria, um cuida disso. Tá tudo bem. Então, é sobre isso, é o querer. E sem julgamentos. Vai cuidar da sua vida. Tipo assim, sabe? É isso. Cada um tá com a sua consciência bem, eu tinha sem julgar, uma carga muito grande, né? Eu não ficava em casa dia nenhum. Dia nenhum eu ficava em casa. E domingo o Júnior ia pro salote, eu ia junto. Às vezes eu ficava na casa da mãe dele. Então, a gente sempre tinha aquela loucura. E eu, pra que toda essa loucura, né? Saía de Atibaia, ia até Nazaré. Então, eu escolhi ali, abri Você fez a escolha certa, dos Mari. 2 dias. Eram 2 dias da semana, mas que eu precisava ali. Eu precisava daquele momento. Então, a gente foi se organizando de uma forma que... eu demorei para tomar a decisão ainda. Eu fiquei um ano inteiro assim, vou, não vou, não vou. Aí, no começo do ano passado, a Duda já tinha 1 ano e meio, que eu falei, não, agora não tem mais como fugir. Ela está indo para a escolinha e eu estou perdendo muita coisa que eu queria pelo menos participar de tudo isso. Eu não estava participando. Então, foi uma decisão para mim, assim, muito, muito acertada. Não deixei meu lado profissional de jeito nenhum. Mas a gente faz as nossas escolhas. Eu não deixei meu lado profissional. Eu comecei a ser profissional em outra coisa. Ser mãe, né? Que a gente tem que E a gente se torna uma profissional melhor também, né? Porque você começa a lidar com outros aspectos. Com outros aspectos, exatamente. Foi. Muito bem. Bom, pessoal, uma pessoa que ajuda muito, né, para que a gente possa ter bate-papos como esse aqui. E uma mulher maravilhosa. Uma mulher maravilhosa, com certeza. É a Jurema Góes, da empresa JG Creative. Eu pedi para ela gravar uma mensagem para a gente vai ouvir agora, tá bom? Olá, amigos queridos da JG Creative. Bem-vindos os apaixonados por bandas e fanfarras aqui no Brasil. Hoje eu quero falar sobre o Josi, nosso podcast favorito, que é o Toque 2. Ele está completando agora, no mês de março, 9 anos de existência. 9 anos trazendo só gente bonita, gente boa, personalidades, histórias incríveis, pessoas que nos deixam mensagens maravilhosas, histórias de vida. E como estamos no mês de março, temos que mencionar a participação das mulheres no nosso universo de bandas e fanfarras. Já começa pelas pequenas crianças que já estão participando de corpo coreográfico, balizas, as menininhas que já estão tocando algum instrumento. Vamos falar das coreógrafas, das maestrinas e, por que não, das mães também, que estão sempre envolvidas nesse processo educacional, incentivando, apoiando suas filhas. E isso é maravilhoso. Então, hoje, o meu respeito ao Josi e a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo nesse nosso universo maravilhoso de bandas e fanfarras, e que venham muitos outros 9 anos aí, e que ele continue trazendo para nós sempre essa mensagem maravilhosa, essas pessoas incríveis que ele traz, com histórias magníficas, que só fazem a gente crescer enquanto ser humano. A JG Creative se sente honradíssima de participar desse momento na vida do Toque 2. Estamos muito orgulhosos de fazer parte disso. Muito obrigada, Josi, pela oportunidade, e conte sempre com a JG Creative. Bacana, né? Bacana, muito que bom, legal. Né? Muito Ai, bom. Jurema é incrível. Um beijo, Jurema. Eu preciso contar uma história que a gente teve com ela no final do ano passado, de 2024. Ela fez uma promoção lá na JG, onde as bandas do Sudeste se inscreviam
para concorrer a um uniforme completo. Foi muito bacana isso. Né? Uhum. Completo. Toda a banda, linha de frente, baliza, o morde comando, todos iam ganhar. Barretina e a bota, inclusive, né? Beleza. Aí as bandas foram, né, se inscrevendo, ela me chamou para ser jurado. Aí, pá, julgamos e tudo, e chegou a semana que ia ser feito o anúncio. Ela fez o anúncio no Instagram, né? Aí eu falei, olha, Jurema, eu não consigo te ajudar porque eu não tenho tanta capilaridade, né? Eu não vou ter tanta audiência lá. A última vez que eu fiz alguma coisa no Instagram, acho que deu 15 pessoas. Ela, não, mas eu quero que você ajude. Eu fui lá ajudar. E aí ela ficou me ligando. Eu quero que seja assim, quero que seja... falando como que ela queria. Ela falou assim, Josi, é o seguinte, tinha a banda que tinha vencido, eu não vou lembrar o nome de todas, mas tinha a banda da Pai de Curitiba. Sim, Eu da vi a Maestrina Célia entrega. Moser. Vocês viram? Eu vi a entrega. E ela, Josi, eles não ganharam. Aí eu... É um concurso, Jurema, é assim que funciona. Pessoas ganham e pessoas perdem. Eu vou dar. Olha só. Aí eu vi a falei, entrega. tá, você vai dar então. Eu falei, mas para não quebrar o brilho, pense em uma forma. Senão você vai, né, talvez quebrar o brilho da campeã e tal. Ela falou, não, Josi, mas sabe o que acontece? Tem uma banda, a Medianeira, que foi aquela época que deu as chuvas lá no sul, sabe? E levou todos os instrumentos, o uniforme. Eles perderam tudo. A banda só ficou com o nome. Não tinha mais nada. E eles também perderam. Eu falei, Jurema, é assim que a vida é, minha querida. Pessoas perdem, né? É igual acontece lá no Luciano Huck. Você perde, né? Aí ela... Eu vou dar para eles também. Gente, Olha! No final Jurema, das assim. contas, ela deu 3 conjuntos de uniforme para 3 bandas. Era o concurso chamava Banda Embaixadora. Então, fora a banda, que foi acho que a banda Bia que ganhou, ainda teve a Medianeira e a banda da Pai de Curitiba. Se não me engano, a banda Bia é uma história parecida com Caeiras. O maestro faleceu e os próprios músicos deram um jeito para a banda continuar, se não me falha a memória. Então, essa é a Jurema. Entende como é muito... Ela é incrível. Ela não é incrível? Que linda! Nossa! Né? especial, muito É especial. Muito. muito especial, assim. Eu tive a oportunidade a gente estava falando anteriormente, de Aham. ter contato com ela, trabalhar com ela. Ela fez o uniforme da banda de Franco da Rocha e o último uniforme da banda de Nazaré Paulista ela também fez. Ela trata tudo pessoalmente. Sim. Ela sai lá do sul e foi para Nazaré Paulista 2 vezes para tirar as medidas, depois para fazer os acertos. E assim, é de uma delicadeza. Ela tem uma aura, assim, sabe aquela pessoa que você bate o olho nela, você vê uma luz assim em volta dela e uma bondade, ela é incrível. Ela é diferente mesmo. Ela é diferenciada. Bom saber que existem pessoas assim. Não, com certeza. com certeza. Aliás, vou aproveitar e falar. Tem um podcast com ela contando toda a história dela. Eu recomendo muito vocês ouvirem, porque a história de vida dela, eu não vou queimar a pauta aqui, mas é incrível. Você fala assim, não, Jurema, eu não acredito. É nesse nível, tá? Sabe aquela... Ela tem um vídeo no canal dela que ela pega uma como que chama? Túnica. Uma túnica Sim, e ela vira ao coloca. contrário. É de Nazaré. Assim. Ela fez assim, Então, ela tinha a filha dela pequenininha, estava muito frio, ela não tinha dinheiro para comprar mais do que uma blusa. Então, ela foi lá, comprou o tecido e ela fez para a filha dela pequenininha, lá atrás, há uns 30, 40 anos atrás. Ela fez para a filha dela um casaquinho que virava ao contrário. Então, cada dia a filha dela ia com o lado trocado. Então, ela tinha 2. E essa ideia que virou Uniforme. túnica. única. E essa é a única Nossa. história que eu vou contar, vocês precisam ouvir. Que legal. E para quem está nos assistindo, para quem é ouvinte do podcast, tem podcast lá contando toda a história da Célia e da Fanfarra de Caieiras. Tem a Fama da Fama, que eu acho fantástico esse nome desse episódio. E tem um podcast com a Mariana e também com a Mônica. E tem um novo com a Mônica, que é os 30 anos da banda jovem, que é um episódio maravilhoso. Sim, que ficou muito legal. Não coube tudo, tá, pessoal? Mas são podcasts que vale a pena. Vai ter tudo lá, link no post e no nosso site, tá? A gente bateu um papo essa semana tentando achar alguns tópicos para a gente bater esse papo aqui. E a
A Mariana mandou aqui alguns que eu achei que é legal. Eu vou ler tudo, porque eu acho que tudo meio que se engloba. E a gente pode ir debatendo, tá? Então, estratégias para lidar com a pressão em competição, ansiedade, frustrações e cobranças, que eu acho que entra aqui também o primeiro tópico, que são os fatores motivacionais que envolvem o nosso trabalho, né? E como a nossa arte pode influenciar na melhoria da vida de forma geral, né? E aí a Mariana ela deu aqui 3 opções, que é emocional, social e cognitivo, tá? E quando eu li tudo isso, eu vou ser bem sincero, eu queria muito ouvir a Mariana falar como a nossa arte influencia a arte de dança. Eu só quero lembrar que existe uma bailarina sentada ali, a Catarina. Olha, tá então, a gente quer saber como que a sua arte pode melhorar a nossa vida em forma geral. Atualmente eu estou estudando psicologia, mas eu tenho uma pós em dança-terapia, então, assim, eu me especializei muito nesse assunto. Então, a dança ela é um fator de cura emocional através do corpo. Então, existem movimentos que já são comprovados cientificamente que te traz sensações e te leva para ambientes de cura emocional. Então, esse é um fator. A dança esse um fator. E tem a parte de socialização. Então, muitas pessoas sofrem de depressão, muitas pessoas sofrem com o fato de não conseguirem se relacionar e, às vezes, começa a fazer uma aula de dança e consegue se relacionar com as pessoas, ter contato com outras pessoas. Então, isso começa a melhorar o fator emocional em relação ao social. Então, eu acho que não é só a dança, a música também tem os fatores, principalmente que mexe mais com o cognitivo, de aprendizagem, e que te leva para esse lado. E tem o fator cura da dança mesmo, comprovado cientificamente. Então, a gente tem biodança, a gente tem a dança circular, são danças que são próprias para a cura emocional. E no fator da minha dança, eu dou aula de jazz, balé, sapateado, eu estou conseguindo hoje englobar muita coisa, até pelo estudo, pelo conhecimento desses movimentos que fazem meus alunos. Às vezes eu chego na aula, eu sinto que eles estão muito acanhados. Então, eu sei que tipo de movimento, que tipo de ritmo que eu vou trabalhar com eles para trazer eles para mim. Eu sei que tipo de movimento que eu vou ter no começo da aula para despertar a atenção dele, para despertar a curiosidade dele e para trazer toda a concentração dele para minha aula. Então, a dança ela tem um leque muito grande de oportunidade para melhoria das pessoas em milhões de aspectos, assim. Então, hoje eu consigo ter isso muito claro na minha mente. Quando eu fui fazer a faculdade após em dança-terapia, eu tinha uma pequena noção do que podia ser. Eu estava estudando Laban. Então, eu estava, assim, num processo muito investigativo e curioso. E aí, quando eu entrei para a faculdade, que isso começou a ficar mais claro. E agora, fazendo psicologia, para mim, está sendo muito prazeroso. Mais do que sempre foi. Porque sempre foi... Eu danço desde os meus 3 anos de idade. Então, sempre foi uma paixão da minha vida. Então, agora eu estou conseguindo englobar muitas coisas nesse sentido. E eu consigo fazer umas leituras muito bacanas. A gente está... numa sociedade, infelizmente, a gente olha os índices de ansiedade, de depressão, de isolamento social, principalmente dos adolescentes e dos jovens. Então, eu estou conseguindo fazer essas leituras hoje. E eu acredito que, através da minha dança, eu estou conseguindo recursos para tentar diminuir, né? Trazer qualidade de vida. Trazer qualidade de vida para essas pessoas. Então, está sendo muito prazeroso mesmo hoje eu trabalhar com a dança nessa visão de cura social, nessa visão de melhoria de vida, de qualidade de vida e tudo mais. Eu acho que a arte, ela sempre teve essa função, vocês não acham? Ela, antigamente, a música curava tanto a alma quanto o corpo. Sim. E, de repente, se transformou num mero entretenimento. E eu sempre questionei isso, e eu fazia um curso de cromoterapia, e nesse curso ele falou assim, olha, nós só vamos estudar as frequências
da luz, que são 15 mil frequências de luz em 3 níveis. Nós não vamos estudar a frequência do som, porque são 40 mil frequências de som. Eu falei, meu Deus, eu trabalho com isso e não sei o que eu estou lidando, com o que eu estou lidando. Então, a partir daí, eu também comecei a pesquisar, a estudar muito sobre isso. E faz realmente muita diferença. A gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo, para que serve cada som. Porque tudo aqui na Terra é dual. Você tem o lado bom e o lado ruim. Então, o que eu estou fazendo de bom e o que eu estou fazendo de ruim com o meu som, né? Então, eu também concordo que realmente a gente precisa começar a ter outra visão. Olhar para tudo, assim, como uma forma de integração, de melhoria de vida, de qualidade de vida. Existe tantas coisas aí que a gente vê que está adoecendo todo mundo. Então, se a gente tem a oportunidade de trabalhar com esses jovens, diretamente com jovens que eu tenho e indiretamente com a família, por que não? Né? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ter essa visão? Então, acho que é importante a gente, nós 3 aqui, que a gente tem essa oportunidade, e é bem bacana a gente ter essa consciência que isso muda a vida deles. E muda. Se mudou a nossa vida... Nossa, Mari, eu estava pensando exatamente nisso. A gente sabe, porque a gente sabe o que fez na nossa. Como eu disse anteriormente, eu lembro a sensação interna, né, no meu corpo, quando eu ouvi a fanfarra inteira tocando no pátio do Walter no primeiro ensaio que eu fui. Né? E como aquilo me cativou, né? Como aquilo me preencheu. Sim. Né? É isso mesmo. E teve, com certeza, um impacto físico, né? No meu corpo, em relação a vibrações e tal. Então, claro, não tenho tanto conhecimento quanto vocês, né? Por exemplo, essa questão dessa questão da dança-terapia, né? A questão do estudo das frequências, como a Mônica falou. Mas, nossa, eu concordo em gênero, número e grau. E sem falar também dessa questão social que você falou. A Mônica também havia falado, né? Do convívio. Sim. A questão do isolamento social, eu vejo isso também, né, nos adolescentes. Há uma facilidade muito grande em se comunicar pelo celular. E uma dificuldade cada vez maior em se comunicar pessoalmente. Pessoalmente, exatamente. Né? Então, em especial, essas atividades coletivas, né? A dança, a música e até mesmo outras, como o esporte. O esporte também é algo super importante. Ele acho que é um caminho para neutralizar tantas coisas tecnológicas, digitais que a gente tem à disposição, que são maravilhosas, mas que está em excesso. Nessa questão da dopamina mesmo, né? Eu tenho lido bastante, que é um vício, né? Se torna um vício, algo extremamente viciante, o rolar ali da tela, aquele rolar infinito da tela e o seu cérebro se viciando naquela sensação, né? E, ao mesmo tempo, é muito prejudicial. Porque eles estão se construindo dentro de um aparelho, através de uma tela. Então, eles se constroem dentro daquilo, eles acreditam naquilo e eles não conseguem mais sair da tela para ver o seu entorno e ver a realidade que eles estão vivendo. Então, tem muitas crianças que, se você perguntar como que é a decoração da sala da casa dela, ela nunca parou para pensar, minha mãe tem um vaso verde, minha mãe tem, sabe, a nossa lembrança, se a gente parar para pensar na nossa lembrança de infância, como que era a casa da minha avó quando eu tinha 10 anos? Eu vou lembrar de tudo. Hoje, você pergunta para um adolescente, para uma criança, como que é a sala da casa dela hoje? Ela não vai saber te falar, porque a vida dela é uma tela de celular. Então, o nosso papel enquanto educador, enquanto professor, né, e orientador dessa vida é muito importante nesse momento, para a gente conseguir tirar um pouco, é um cabresto, na verdade, né? Um cabresto, o celular virou um cabresto. Então, é conseguir tirar isso deles, é conseguir fazer eles olharem para tudo. E não né? é só da criança, não. Os pais também. Exatamente. Você vê a família inteira, pai, mãe e filho. Você olha no restaurante, tudo assim. E, assim, esse passo das escolas proibirem celular, gente, isso foi um avanço, assim, incrível. Todo mundo xinga, mas é o essencial. Eu senti nas minhas aulas que isso deu uma mudada no perfil deles, sim, em pouco tempo, porque
Antes eu via que eu dava um intervalo, eles nem água, nem banheiro eles iam. Eles sentavam e iam para o celular. Eles iam para o celular. Hoje, eles chegam, não pede mais o intervalo, porque às vezes, a maioria das vezes, eles pediam um intervalo. Eu dou intervalo, às vezes eles não saem, eles ficam ali entre eles, ensaiando, fazendo alguma coisa, e volta muito mais rápido e nem a bolsa abre para pegar o celular. Porque os seus ensaios são realizados dentro do contexto escolar. Quando você fala isso... Não, eu tô falando ou por na fama, tô falando lá dentro do meu salão. A própria dinâmica da escola... A dinâmica da escola interferiu. Tá mudando o perfil deles. Que bacana. Então, assim, eu tenho observado isso. Legal. Que nos cantos lá, eles deixavam sempre... E como eles se reuniam antes e como eles estão se reunindo agora. Então, isso é muito bacana pra gente. Porque é um passo que, aos poucos, vai conseguir dar uma desintoxicada. Sim. Então, eles não têm mais essa necessidade. Eu saía no intervalo. Gente, 5 minutinhos contando no relógio para beber água. A pessoa sentava lá e ficava lá. Faltava 1 minuto para acabar, ela ia correndo, bebia água e voltava. Olha. Entendeu? Então, tinha aquela necessidade. Às vezes, eu ia mudar a música, eu ia ligar um ventilador, eu olhava, já tinha alguém já lá no cantinho com o celular. Hoje, já, eles não tiram o celular da bolsa. Então, é um ou avanço. deixa a bolsa em outra sala e vai sem nada para a aula. Então, assim, é um avanço. Então, a gente tem que conseguir ajudá-los. Eles precisam dessa ajuda nossa. E ajudar a sociedade, o mundo, né? Sim, Porque vão virar pessoas doentes, né? Já estamos, né? Todos, se você for ver, né? Porque a gente mesmo se pega, né? Gastando um tempão assim, ó, lá no celular, tchum. Depois que eu vi algumas coisas sobre essa questão da dopamina, Sim. né? E de como isso realmente é altamente viciante. Sim. Eu começo a rolar, opa... Deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu fazer outra coisa, porque não. Eu não coloquei um rastreador no meu celular. Então, eu coloquei que eu tenho um limite para usar o meu celular. Olha que legal. E assim, no começo, eu ficava me policiando mais. E aí, isso foi aos poucos virando natural. Eu coloquei. Se desintoxicou mesmo. Desintoxicar mesmo, sabe? Porque eu tinha um tempinho e... Não, vamos se desintoxicar, vamos deixar só para as emergências mesmo. E eu acho que a arte, a banda, por exemplo, ela é um instrumento para isso. Com certeza. Para ajudar, sabe, a sociabilizar. Eu sinto que essa desunião, até na própria família a gente vê tudo muito longe. E estava na hora da gente começar a unir um pouco mais. Eu acho que a fanfarra, ela é legal porque você consegue unir os alunos e algumas ainda conseguem unir a família. Sim. Quando é no interior, é mais fácil. Em São Paulo é difícil, porque é assim, eu vou para a banda, vai lá e sai embora, sai correndo, é horário. Então, é uma coisa também tão mecânica, e eu acho que a arte deveria fazer parte daquele seu bairro, daquela comunidade, sabe? É sair para ir curtir uma banda, sair para ir curtir uma dança. Sim. E a gente não tem esse hábito. Você pode ver que balé, a gente não faz parte da nossa cultura ir assistir um balé. Então, quem estuda balé, volta para casa. Não tem uma continuidade. Sim. Né? Essa apreciação, né? A convivência da sociedade. Então, se cada bairro pudesse voltar a ter a sua cultura, por exemplo, às vezes eu fui para Brasília, você fala, eu vou lá no choro. Aí que bacana. Então, você estuda choro, mas você tem no fim de semana um lugar, eu vou naquele bairro do choro. Ai, que gostoso. Então, a sociedade vive aquilo. E nós, às vezes, eu vou para a fanfarra, mas só o aluno vai. E nem sempre a sociedade está junto. Só vai quando tem o concurso, né? Então, às vezes, eu acho que a gente poderia ter uma convivência maior. Eu sinto, por exemplo, a minha banda muito distante nesse ponto. Por quê? Porque eu ensaio, agora os músicos apresentam e acabou. Né? Então, ela não tem uma convivência como era antigamente. Uma construção de
de elos, né? De elos, isso, né? Vínculos, laços, né? Hoje em dia tá mais difícil. Eu nem consigo conversar com músico, eu não sei às vezes o nome do músico, porque eu cheguei lá, ensaiei, apresentei, aí passou... Por conta do novo formato da Por banda causa do jovem, novo né? formato também, que são 2 semanas seguidas e para. Então, eu acho que falta, na minha banda, voltar a ter uma convivência maior, um lado afetivo, esse lado afetivo que faz o ser humano ser humano e não uma máquina. São as relações, né? As relações, né? Os laços de amizades. Então, eu acho que isso era importante, Eu me esse lembro, resgate. o professor Eliseu, que era coreógrafo de Itacoaxetuba, ele escreveu um livro sobre as linhas de frente. Vocês devem ter visto esse livro e tudo. E eu fui bater um papo com ele, tem um podcast, vai ter link aí no post. E ele começou a me contar as coisas, eu falava, pô, mas eu não consegui enxergar, né? Por quê? Porque na minha época, que eu também comecei em banda marcial em 94, contemporâneos aqui, né? Então, para mim era assim, eu vou citar alguns nomes, mas são, como eu vou estar elogiando, então eu me sinto confortável, né? Então, tinha lá na banda o nosso mor, que é o Ademir. O Ademir sim. era nosso mor, né? Ele é homossexual, acho que essa palavra está correta, né? Tá. Tinha uma menininha lésbica lá, tinha o pessoal da percussão. Eu vou falar isso porque eram eles que falavam. A percussão da Banda Marcial Municipal de Mauá, eles se auto-intitulavam Pretução. Só para vocês terem uma noção. Então, eles não eram loiros dos olhos azuis, tá, pessoal? Só para quem não entendeu. Isso nunca foi uma discussão, sabe? O Ademir ser gay, a menina ser lésbica, a Pretução ser preta. Isso Era nunca. natural. Porque o que a gente estava ali? A gente estava conectado em fazer uma boa apresentação, fazer um bom concurso, tirar a nota 100 na pista, zerar a pista, a gente chamava em 95, a gente zerou a pista de Caieiras, diga de passagem. Né? A gente estava preocupado em tocar o Força do Destino e os jurados se levantarem a aplaudir, como aconteceu lá em Caieiras. Então a gente estava preocupado com esse tipo de coisa. E eventualmente a gente ia fazer alguma apresentação e a gente queria tocar bem, tocar uma música legal, chamar a atenção. Tá? Então, essas discussões não faziam parte, porque nós éramos irmãos. A gente era uma família, né? E eu, cristão, tá? Sempre frequentei a igreja. Então, perdoem-me, assembleianos, mas a minha linha ética foi construída ali no ambiente da banda, porque ali não tinham discussões que, eventualmente, tem em alguns outros lugares. Era simplesmente a pessoa e o que ela contribui ali para com o Exato. grupo. Ponto. Exato. E é isso, a vida é sobre isso, né? Era ela e era ela, e pronto. Veja só, tinha o René, que tocava trombone, tocava na época, aliás, tocava bombardino, um bombardino Júpiter. Cara, aquele instrumento devia ter custado uns 5 mil reais, entendeu? O pai dele não ganhava 5 mil reais de salário, sacou? E ele tinha aquela oportunidade ali. E na hora que a gente ganhava, todo mundo suado e todo mundo se abraçava. E, de novo, não tinha essas discussões, sabe? Então, quando a gente fala de banda, o pessoal pergunta, por que você ainda participa? Por que você gosta? Por que você acompanha? Porque isso é uma coisa que eu trouxe para o meu ambiente de trabalho, tá? Eu sou contratado como Scrum Master. Não estou atuando hoje como Scrum Master, tá? Mas basicamente é um gestor de projetos. O gestor de projetos, ele depende de todo mundo. Depende do naipe de trompete, dos trombones e tal. E a gente tem que se relacionar bem. E em empresa, vocês são pessoas profissionais. Vocês certamente não lidam apenas com músicos ou dançarinos, né? Tem aquela mina do papel carimbado lá na prefeitura de Atibaia, na prefeitura de São Paulo, na prefeitura lá de Caieiras. Vocês sabem como que é. Então, a gente tem que tratar com essas pessoas. É onde a gente aprendeu a tratar com essas pessoas? Na banda. Eu acho. Né? E a gente sabe que precisa ter conjunto para esse negócio andar. Se não tiver conjunto, não vamos tirar 100 lá na pista, 100 de afinação, não é verdade? É esse tipo de coisa. Eu acho que eu sempre vou me lembrar justamente dessa sua frase, né? Que a banda, eu acho que é o lugar mais inclusivo de todos, Eu não tenho gente. Eu acho que não dúvida, tem sério. lugar mais inclusivo do que a banda. Não é possível. Eu acho que nem no esporte. Não sei, eu nunca convivi no esporte, gente. Ai, também. Eu acho que assim, pra zerar a pista, eu acho que é uma coisa que a gente está vendo agora lá na fanfarra, é a questão da acessibilidade.
isso a gente ainda tem muito que caminhar nas bandas e fanfarras. Muito, 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 muito. Em geral. E no geral, assim, todas, assim, porque você mencionou a maestrina Célia Moser, né, lá da APAI de Curitiba, Isso. que é uma banda de APAI. Maravilha, né? Integrada, está integrada, mas... Né? E realmente estarmos todos juntos, né? Incluir a inclusão, né? Estarmos todos juntos. A gente não vê isso efetivamente nas corporações, né? Difícil. E é uma coisa que eu tenho, assim, por que isso, né? Uma que a gente acaba sempre eventualmente pensando e refletindo e olhando e observando essas coisas, mas em especial lá na Fanfarra de Caieiras, pelo que a gente está passando agora. Nós tivemos 2 projetos selecionados em editais da Lei Paulo Gustavo. Uhum. Né? E nos projetos da Lei Paulo Gustavo, dos editais, né, da Lei Paulo Gustavo, era obrigatório você direcionar, no mínimo, 10% do projeto para ações de acessibilidade. Né? No nosso caso, lá, o que a gente decidiu? Porque o nosso prédio não tem acessibilidade física. É um prédio antigo. E, assim, não tem como ter. Não dá possibilidade. Não dá. Né? Não dá possibilidade. A localização não permite. Não, ele já começa... O nosso salão já começa na calçada. É uma subida. É uma subida. E já começa com escada. Né? A escada já está dentro do salão. Se eu vou construir uma rampa ali, eu vou comer metade do salão. Eu não consigo fazer mais nada dentro do salão. Vai fazer uma rampa insubível. Insubível. Ou uma rampa insubível, exatamente. Totalmente fora das especificações. Então, a nossa sede, para colocar acessibilidade física, é praticamente impossível. Então, a gente foi para a linha da acessibilidade, sobretudo, comunicacional e atitudinal. Então, a gente está passando por uma capacitação que é com a Reinsere, uma empresa lá de Caieiras, que está nos capacitando para acolher pessoas que têm neurodivergentes, né, que se fala. Sim. Então, autistas, TDAH, dislexia, síndrome de Down, TOD, enfim. E daí a gente está aprendendo sobre manejo de comportamento, Sim. porque elas trabalham na linha da análise de comportamento, né, que é uma linha da psicologia. Sim. Né? E a gente vai começar agora também uma capacitação com a Carol. A Carol... Flautista, exatamente. Sim. Que tem episódio sobre a Carol. Aqui. Maravilhosa, né? Ela já foi lá, conheceu a sede, já fez a proposta, já foi aprovada, vai começar agora, assim, por esses dias, né? Gente, a Carol é uma pessoa formidável. O que vocês precisarem, assim, de acessibilidade, falem com ela, né? Ela é uma pessoa que tem um olhar, assim, muito abrangente, muito sensível. E ela fez uma proposta, assim, para trabalhar conosco, justamente do jeito que a gente precisava. E daí eu fico observando, gente do céu, a gente não recebe todas as pessoas, efetivamente, sabe? Tudo bem, a gente já recebe bastante, como você falou. Eu acho que, realmente, as fanfarras e bandas, elas são super inclusivas, assim, né? Em alguns aspectos, até mais que a escola. Se você for pensar na questão assim, do afeto, que a Mônica falou, né? Porque a escola, por uma série de questões, inclusive parte estrutural... burocrática, né? O peso que a própria escola carrega, assim, de tantas deficiências na questão das comunidades, das famílias, é difícil para dar conta. E... como a gente estava falando, né? Pelas próprias características da nossa sociedade, a escola acaba sendo ambiente... obrigatório. E aí, eu acho, né, comparando assim, com o que você está falando, a criança está ali em escola porque ela é obrigada a estar. Sim. E na banda, na nossa fanfarra, na nossa corporação, é uma escolha dela. Exato, mas também tem uma questão da escola, muitas vezes, mais propiciar... como posso falar, traumas, problemas na vida de algumas pessoas do que acolhimento, sabe? Por uma série de questões pedagógicas, sim, né?
e sociais ali, por conta do convívio. O convívio no ambiente da escola, muitas vezes, eu não sei, estou tentando achar a palavra, eu não estou conseguindo. Eu tenho o quê, e não tenho um prazer. É sempre eu tenho prova, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer aquilo. É a questão do conteúdo, a questão ali né? daquela convivência, que às vezes é muito brutal. Maçante, né? É maçante, brutal, né? Enfim. E a banda Fanfarra, ela consegue acolher melhor, até por conta da quantidade, né? Obviamente, a escola trabalha com muito mais pessoas. Mas eu acho que ainda falta esse passo para a gente, sabe? De acolher a questão das pessoas com deficiência. Acolher efetivamente, sabe? Receber. Ali. No meu ponto de vista, eu acredito que a gente, pelo menos eu vou falar do meu trabalho, foram poucas vezes que eu fui procurada. Eles não saem nem de casa muitas vezes, porque... E às vezes que eu fui procurado, que a gente foi procurado, foi atendido. A gente tem uma escola, uma das escolinhas de Atibaia, na última copinha, entrou uma cadeirante no corpo coreográfico fazendo coreografia. Gente. Então, aquilo foi incrível pra gente. Mas foi a primeira que procurou. Eu acredito que vai abrir as portas agora das pessoas verem a possibilidade de repente, eu sou cadeirante, eu também posso estar ali. Eu quero, eu vou fazer. Né? Eu sei que tem outras... pessoas especiais no projeto, não vou saber assim, citar exatamente o que também participam, mas sempre que foi procurado para a gente foi atendido. Então, eu acredito que muitas vezes não se tenha mais pessoas porque também a gente não é procurado. Eu não sei vocês, né? Mas a gente não é procurado. Eu acho que é uma questão dessas pessoas, às vezes não chega informação até elas. A família não deixa chegar também, para preservar, muitas vezes. Muitas vezes, eu acredito. Não sei falar muito assim com efetividade sobre isso, mas eu acredito também. Eu tenho um problema difícil. lá no meu contexto. Obviamente, meu contexto é bem diferente do de vocês, porque se trata de uma igreja, né? Mas eu tive dois rapazes que têm um retardamento, né? E eu vi assim que num primeiro momento eles até tiveram, que legal, mas foram na terceira aula eles já não foram, tá? Esse é um. E tem uma menina que ela tem uma deficiência física mesmo nos ossos, né? Então ela já não cresce, é meio tortinha e tal. E ali eu tô tentando passar para ela, inclusive de fala, ela tem dificuldade porque acho que ela não tem o céu da boca, ela tem uma deficiência, inclusive, na boca, né? E aí, o que acontece? Um problema que eu tenho. Eu não tenho capacitação para atender essas pessoas. Sim. Eu sou o cara do pozole, bona, tá aqui o instrumento, vamos soprar. Entendeu? Então, talvez ali realmente precisaria alguém mais capacitado para entender e ter um outro método, tá? Mas no nosso formato, eu não tenho tempo hábil sequer, né, para desenvolver alguma coisa ali. Me falta braços, inclusive, de pessoas que possam me ajudar a desenvolver esse trabalho. E aí a gente vai entrar, obviamente, nas bandas de prefeitura ou associações, se elas também têm esse apoio e se elas vão ter esses profissionais disponíveis, né, para disponibilizar essa acessibilidade. Eu quero que esses rapazes e essa moça entrem na banda, mas eu não sei como fazer isso. Precisa ter capacitação. Né? Realmente, é necessário. Foi o que eu falei, É um conhecimento diferente. É o que a gente está vivendo agora. A gente está passando por essa capacitação. E eu vivo pensando nisso. Caramba, daqui a algum tempo a gente vai ter mais capacidade, condições de realmente receber essas pessoas. Precisa de capacitação. E não só a nossa capacidade, mas eu já tive um aluno assim, né? Não na banda, mas dando aula em conservatório. O difícil também é os outros aceitarem, porque hoje em dia os alunos são muito ansiosos, né? Então, eu quero tocar isso, quero tocar aquilo, quero ir para frente. Eles já são ansiosos, né, com a gente. Então, quando a gente espera o outro, aí você acaba desanimando o que está ansioso. Então, é difícil você equilibrar os dois juntos. Esse que é a nossa maior dificuldade, né? Porque eles têm um pouco mais lento. É um assunto difícil. Mas eu estava pensando sobre isso também. Não é fácil. Eu estava refletindo sobre isso.
como eu falei, o nosso corpo docente, a nossa diretoria e até alguns voluntários estão passando por essas capacitações. Eu pensei, gente, eu vou ter que bater um papo com a garotada toda. Toda. Com o pessoal todo da fanfarra. A gente vai ter que levar também palestras, né, para a garotada, porque isso tem que ser uma mudança de chave nossa. Da sociedade, né? Da sociedade inteira. Uhum. E nós, como corporações, né, formando para a vida, como você falou, a gente tem que estar preparado para isso, né? Exatamente. Para trabalhar com essas pessoas, para dar aulas, para entender, para esperar, né? Porque precisa ter pressa, né? Vamos esperar, vamos andar juntos e tal, dentro das possibilidades, né? Eu já acho errado a gente ter limitação de idade para tocar junto, porque às vezes você vê que a pessoa está tocando bem. De repente ele completa 25 anos, ele não pode mais tocar. E aí? O que você faz com essa pessoa? E Ou aí, ele vira Mari? profissional ou não vira mais profissional? E vai para onde? Ele é pai, por que ele não pode estar tocando junto com o filho, se ele é bom? Por que não se separa em termos de qualidade? Sabe? Se o pai toca bem, toca junto com o filho bom. Se o filho é ruim, toca na outra, na mais fraca. Que eles possam ter uma convivência social também. Por que depois de velho não pode tocar mais? Sabe, é triste. É uma questão isso. difícil. Também Isso difícil. também é Eu tenho exclusão. a não é? minha clarinetista mais jovem, eu acho que tem 8 anos. E o músico mais idoso é o do tubista, acho que tem 72. Tá vendo? Não é Então- legal? Ou não? A gente, em casa, eu e o Júnior, a gente conversa muito sobre esse assunto. Sobre as divisões de categorias, né? Do nosso meio de bandas e fanfarras. Como acontece algumas injustiças até, né? A gente parar para pensar nisso, nessa divisão etária e nessa necessidade de divisão etária, às vezes. Às vezes Poderia é chato. ser técnico, talvez, classificar as bandas por nível técnico e não por nível de idade. Ou dar a possibilidade de ser de outra forma. Mas se você parar para pensar também no nível competitivo, como que você vai fazer isso? Você não é consegue. fácil. É. Então, para o nível competitivo, eu acho que a gente não vai conseguir sair muito das vertentes que a gente já tem. Mas, para um nível de fazer música, fazer dança, ter um show, eu acho que aí sim. Acho De que é totalmente convivência. Tem que ter esses espaços, né? Tem que ter esse... tem que ter. Eu acho que tem que ter esse momento e essa possibilidade de acontecer isso. Então, no aspecto de formação em geral, social, em geral como artista, eu acho que essa possibilidade deveria existir, né? Do pai sentar ali, junto com o filho, e vamos ler o Bona. Vamos colocar o Bona, né, que tá na pauta aí. Não vamos levar, não, pelo amor de Deus. Já foi citado aí, vamos colocar. É um exemplo, claro. Não, é que eu Olha lá. trouxe aqui, mas vai ter. Ah, não. Você tá com o Bona. Vai ter o Você momento. anda com o Bona. Vai ter o momento Bona com a maestrina Célia. Não. A gente vai ver a Célia fazer a lição Do, ré, 107 mi, do fa, sol, Bona. fa, mi, ré, dó, ré, mi, fa, sol. É bem por aí. E depois a gente vai ver também a maestrina Mônica fazendo a 94 do Bona. Aguarde, daqui a pouco. Eu só vou assistir. Não fazer nada. Né? Não vou fazer nada. Eu ia fazer uma brincadeira. Você, como cristão, pensei que andava com a Bíblia. Você anda com Bona. Tá no carro. Pegadinha, essa foi a pegadinha do Josileio hoje. Eis que te digo, tá lá no carro. Então Tá bom? Essa questão da faixa etária, de quando a gente fala de campeonatos, eu tenho muitas críticas. Então, nem vou entrar no contexto, porque aí eu acho que seria... a gente gastaria muito tempo com isso. Mas eu gostaria de puxar um pouco ali da Mônica. É o seguinte, Mônica, quando a gente... no seu caso, eu enxergo a banda sinfônica jovem como aquela passagem para o músico que está querendo ser um profissional, né? E quais são essas bandas que a gente tem hoje no estado de São Paulo que serve como essa passagem? Então, talvez você vai ter nas bandas marciais, você vai ter as bandas seniors que tem ali uma qualidade musical muito legal, né? Eu passo a tarde ouvindo as bandas lá no YouTube e tudo. Mas e clarinetistas? E saxofonistas? Né? O que eles vão tocar? Eu não consigo me recordar muito aqui no nosso raio aqui, que é de São Paulo, bandas sinfônicas que dão essa abertura. Então eu vejo isso, obviamente, na banda jovem, tá?
E lá você tem que tratar justamente com essas ansiedades, porque o cara tá ali, o músico tá ali e ele quer se tornar um profissional. Como que é para você? Porque você tá perto dessa tensão, você tem que instruir aquele músico. Ele espera, pelo menos, que você instrua ou não. Ah, sim. E essa sempre foi a minha vontade. Nossa, na banda jovem, eu criei ela, né? Era o meu sonho realmente formar músico profissional. Nossa. Então, quando eu tinha 10 programas por ano, eu já tinha focado nos primeiros programas. A gente desenvolve bem articulação, afinação, depois nós vamos ver estilos, técnica. Agora a gente aprimora velocidade, agora a gente aprimora fraseado, tipos de fraseados diferentes. Então, tinha um conteúdo pedagógico bem legal para, sabe, em 3 anos na banda jovem, ele ia ser um bom profissional. E a gente criou bastante profissional. A gente vê muito músico que saiu da banda jovem, né? Então, eu fico feliz de ter conseguido fazer. Hoje em dia, ela também tem um conteúdo pedagógico, né? Eu estou muito contente de poder fazer agora, explicar um pouco mais da história da banda, fazer um Hindemith, fazer coisas sérias, né? Que eles possam realmente tocar em qualquer orquestra, na USESP, onde eles forem. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para desenvolver durante o ano. Mas eu gosto de desenvolver isso e desde que você tenha um foco. E quando você tem uma constância, você consegue entender cada aluno e entender, olha, eu estou fazendo o Hindemith, no nível dela, como você já conhece os 3, você, quando fala com ela, você fala, olha, isso assim, 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 porque você já desenvolve ela. Ah, você assim, 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 você assim, assim. Então, você faz um plano de ensino individualizado. Dentro de uma mesma obra, quando você tem essa consciência de cada pessoa com quem você está lidando, você já foca na deficiência da pessoa e já ajuda. Às vezes o cara é muito bom dentro, e aqui você sabe que naquele naipe tem problema de afinação. Então, você foca na afinação. Olha, aqui, se você fizer assim, você faz outra coisa. E o outro que é muito bom aqui, que você vê que a pessoa já está... parou de novo para afinar aquele naipe. Você pega, opa, aí você tenta... Você foca na deficiência daqui para que ele possa se sentir andando. Então, você não pode perder de vista o indivíduo dentro daquele contexto, que senão sempre um vai desanimar, porque nunca ninguém é igual. Um que é super bom em ritmo, né, preciso, não é tão expressivo. E o cara que é muito expressivo, nem sempre ele é bom de ritmo, ele vacila em andamento, tudo isso. E você tem esses 2 no mesmo grupo. E se profissionalizando. Então, você tem que ir sabendo lidar com cada um e com cada naipe. E que, às vezes, você vê brigas dentro do próprio naipe. Né? O cara é chefe de naipe, pensa que está mandando, não sei o quê. Na própria banda jovem já tem problemas nesse nível. Então, você já tem que educar o que é você trabalhar profissionalmente e que vai ter... É o reflexo de um grupo profissional, que vai ter. Né? Então... Uma vez o Ailton Escobar chegou para mim, para o João Maurício Galindo, e falaram, vocês são os responsáveis pelos os diabinhos que estão por aí, né? os maus músicos que estão por aí. Mas não, a gente tenta fazer o melhor, a gente... principalmente moralmente dentro do próprio grupo, né? A gente tenta. Mas concordo com você, Josisley, é uma missão que eu adoro fazer. Só fico triste de não ter um grupo profissional. Para que eu desenvolvo um ótimo eufonista para ir para onde, se o top está lá comigo? Silêncio sepulcral agora, porque é difícil, realmente. Por que eu vou desenvolver, falar para o cara, estuda mais, faz isso, faz aquilo? Para ir para onde? Né? Mas eu tenho fé, tenho muita esperança que vai melhorar bastante. Olha, a iniciativa do Philip Storr
fazer essa Filarmônica Paulista, que todo mundo Sim. é voluntário. Verdade. Todos são voluntários. A vontade de tocar num grupo profissional, isso foi maravilhoso, né? Porque são muitos músicos que já passaram pela banda jovem e que não podem tocar mais porque não tem idade. E quer tocar, e tem nível profissional. Por que não? Sabe? Então, isso já é um começo de gente afins de criar banda, né? E fazer pela banda. Então, eu tenho fé que logo vai sair. É bem coisa bacana boa. mesmo a banda. O Júnior teve a honra aí de regê-los o ano Sim. passado e foi muito, muito bacana mesmo. É um nível altíssimo, porque eles conseguiram se juntar, assim, músicos de alto escalão para fazer música. Eles queriam fazer música e eles fizeram. E eles estão Foi. pagando. E eles estão pagando. Eles mesmos, eu pago É. para participar, porque para a associação, para poder comprar percussão, para poder. Então, isso prova que tem vontade de se ter uma banda. Tem músico com amor à banda agora. E né? é iniciativa de músicos, né? É, Iniciativa lindo. dos músicos, bem Isso bacana. é muito bom. Pessoal, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Você não trouxe chocolate. Não, nosso tempo está indo embora. Ah, Exatamente. Então a gente vai ter que começar a encaminhar aqui para o final. Então eu queria, antes da gente finalizar, abrir a palavra para vocês falarem um pouquinho antes da gente ir para as nossas dicas culturais. Quem quer primeiro? Comecei aqui no começo. Quer aqui? Só agradecer, né? A gratidão, acho que é um dos sentimentos mais nobres que a gente pode ter. Agradecer por mais uma vez estarmos aqui, né? Celebrando o Toque 2. Esse registro importantíssimo, Josisley, que você salvaguarda, né? Das bandas e fanfarras. Que você faz isso com tanto carinho. Então, Deus te abençoe grandemente, que você continue focado nisso, né? Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Você gasta tempo, dinheiro, né? Então, eu espero que você, né, realmente continue com esse propósito, porque é uma contribuição muito grande que vocês, né, que são envolvidos, fazem, né, para as fanfarras e bandas, né? E é um legado também que vocês estão deixando, um registro muito importante. Então, gratidão demais pelo Toque 2, por estar aqui. Gratidão, obviamente, à minha família, né? Maridão, que está lá segurando as pontas com as Renato. meninas, né? Para que eu possa estar aqui hoje. A minha família, que também sempre me apoia, né? Para essas atividades todas. E a minha corporação maravilhosa, que eu amo tanto, Fanfarra de Caieiras. Meus professores, meus diretores, meu grupo de apoio, meus músicos, minha linha de frente, enfim, as famílias todas que estão lá conosco, minha comunidade. Atenção, comunidade! É uma comunidade, ritmo né? de carnaval aí. Mas é uma comunidade, uma grande verdade. comunidade, né? Então, nossa, um beijo no coração de todos vocês, gratidão total. Porque sem eles, né, eu não estaria aqui, né? Com certeza. É isso. Show de bola. E vida longa, Vida longa. Toque 2. Vamos ver. Mariana? Bom, antes de começar o agradecimento, eu só tenho que te falar que você me deixou em desespero, uma época que você falou que ia parar com tudo. E assim, eu tô muito feliz em estar aqui, porque isso mostrou que somos mais fortes do que qualquer coisa, pelo nosso propósito, que você continue com o seu propósito, que existem muitas pessoas que acreditam em você, existem muitas pessoas que te amam de paixão e que fazem de tudo que você faz, te dão um valor incrível, assim, enorme. A gente acredita muito em você. Eu tenho uma enorme admiração pelo que você faz pelo nosso meio. É extremamente importante. Você está conseguindo juntar Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Você fala de todo mundo com o mesmo respeito, com o mesmo reconhecimento. Isso faz muita diferença para nós no meio de bandas e fanfarras. É um canal de abertura de voz. Você dá voz para todas nós, mulheres ou não, mas o meio de bandas e fanfarras ganha voz através de você. Parabéns por esses 9 anos.
e que continue, que seja mais 90 anos, não mais 9, Ai, 90 anos. E a gente esteja aqui porque é muito agradável. Isso é uma celebração mesmo para nós. Eu confesso que eu estava com muita saudade de tudo isso. Fiquei muito triste esses últimos tempos que a gente não conseguiu se reunir, porque eu senti falta mesmo. Mesmo online, eu falei, o ano passado. O ano passado. E o ano passado eu estive com a Mônica em Amparo. E aí e o Josisley, eu falei, não, ela falou assim, vamos marcar e vamos chamar ele de surpresa. Você e a Célia. É isso aí. E aí, assim, eu falei, nossa, que ideia genial. Assim, e isso ficou na minha cabeça quando você entrou em contato. Eu falei, não acredito. Falei pro Júnior, nossa, que bacana. Então, que continue mesmo. E a gente tá aqui, eu tô aqui para te apoiar em tudo que você precisar. Eu acho que as meninas também. Sim, tamo aí. E muito obrigado. Parabéns por toda essa celebração e vida longa mesmo. Show de bola. Vida longa a todas vocês, né? E vamos seguir. Maestrina Mônica. Josisley, é verdade. Eu falei, né? Vamos chamar o Josisley e a Célia pra gente tomar um café e conversar, que eu tô morrendo de saudade. Vamos. Ia ser legal. Algum dia a gente te convida, tá? Pra gente... Nossa, boa. A gente faz um bolinho, um cafezinho, você senta e a gente fica batendo um papo. Isso aí. Olha, eu também queria te agradecer do fundo do coração, porque você é o único que realmente une todos nós. Não tem partido de banda, né? Ele arrasou, Mônica! Não tem partido de banda, ele faz por todas, né? Sim. Isso é legal. Mesmo, às vezes, não vou criar polêmica, mas, né, você é um centro neutro para nós, então isso é muito importante. Então, eu só tenho que agradecer. E essa oportunidade de deixar a gente falar, às vezes a gente até cria polêmicas, mas eu acho que é um canal para a gente tentar resolver algumas questões, né, musicais, algumas questões de bandas. Que, queira ou não queira, nós somos missionários pela banda. A gente vive, nossa missão é a banda, sabe, elevar a banda numa categoria respeitável, que toda vista, amada, sabe, desde da bandinha de escola, que seja valorizada também como uma bandinha. Não faz mal, mas tem que ter o valor, né? Então, você dá essa abertura pra gente. E vocês que estão nos ouvindo aí, pensa na possibilidade de estar criando mais elos familiares entre todos nós. Eu acho que todos que mexem com banda faz parte de uma grande família. Sim. Nós somos uma grande família. Eu acho que eu já até falei aqui que... eu lembro até que foi também num podcast que a gente gravou no estúdio. Acho que foi aquele que também participou a Silvia. Faz tempinho já. Já faz um tempinho. Foi lá na Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. E eu comentei que teve uma vez que eu li uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social e eu me emocionei profundamente, eu chorei. Essa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, resolução 109 de 2009, ela descreve todos os serviços socioassistenciais. Os serviços que, por exemplo, são ofertados pelos CRAS, né? Centro de Referência da Assistência Social, os CREAS, enfim, essa área do desenvolvimento social, das Secretarias de Desenvolvimento Social. E ele descreve lá cada um dos serviços, tipo acolhimento, idosos, não sei mais o que. Um dos serviços se chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É um serviço justamente realizado junto às famílias, às pessoas, às comunidades, um serviço realizado em grupos. Esse tipo de serviço é realizado tanto nos CRAS, quanto também em entidades que são dessa área social. E eu li aquele texto, eu chorei, porque eu falei, gente, é isso que a gente faz. A banda é um espaço, é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É isso que a gente faz. E vocês leiam o que está escrito lá. O que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Quando eu li, eu falei, gente, é isso que a gente faz.
A gente sempre fez isso daqui. E com amor. E com amor. E que a gente possa agora fazer por todas as bandas. Que a gente possa Sim. realmente uma ajudar a outra. Assine lá o abaixo-assinado pela banda de Novo Hamburgo, no Sul. E que a gente possa uma ajudar a outra. E acho que nós estamos aí para isso. Josisley, obrigada mais uma vez. Sabe? E estou muito feliz de estar com vocês. Vida longa ao Toque 2. Show de longa. bola. É isso aí. Bom, eu já vou fazer meus agradecimentos agora, então, obviamente, obrigado a todas vocês. A gente está aqui não por mim, mas porque vocês fazem grandes trabalhos, cada uma na sua área, do seu jeito, na sua forma, e isso inspira, né, muitas pessoas, muitas crianças, jovens, adolescentes, né? E eu gosto disso. Isso realmente, para mim, tem um impacto muito forte. Um dia eu ainda vou falar um pouco mais do meu currículo, mas essa foi a primeira visão que eu tive quando eu vi uma banda lá na minha igreja. Eu tenho uns 10 anos de idade. Aquela coisa do maestro ali na frente, todo mundo tocando junto, um dependendo do outro. Isso para mim é muito forte. É muito simbólico. Coletividade para mim é muito simbólico e realmente para mim faz toda a diferença. Eu não sou o músico que gostaria de ser, não sou o maestro que gostaria de ser, nem o professor que eu gostaria de ser. Eu faço realmente porque eu gosto. É algo que eu tenho aqui no meu coração. E já que eu não toco mais em bandas marciais, fazer esses bate-papos, ouvir essas histórias, ouvir vocês falando tudo que foi dito aqui, continua me inspirando e me deixa muito feliz. Tá? Então, acho que tudo gira em torno disso. E a gente possibilitando esse diálogo. Eu não sei se a gente efetivamente está conseguindo alcançar esse objetivo, mas o espaço é aberto e a gente sempre dentro do possível vai tentando fazer, tá, pessoal? Então, esse não é só um podcast para mim, é um podcast para nós. Eu acho que se o Toque 2 ele faz sucesso ou tem audiência, alguém está escutando e em algum lugar está se conhecendo um pouco mais sobre o movimento de bandas e fanfarras no Brasil, tá? Obviamente eu tenho que agradecer a Deus, que a minha condição de fé é essa, tá? Preciso agradecer a minha esposa Carolina e a Catarina, porque elas também têm que aguentar o pai sendo maestro. A gente já comentou sobre isso, o que É isso aí, significa. Catarina, Carol. Então, elas que me suportam. E toda vez que eu falo que eu vou deixar ou de tocar na banda, ou de reger, ou de fazer o podcast, hoje a Catarina é a primeira que fala, não, pai, não deixa de fazer isso. Ah, que linda. Ela é a grande Nossa, defensora da banda. O pessoal agora começa a pedir as coisas pra ela na banda, pra ela me convencer. É isso aí. Pra eu fazer. Descobrimos seu ponto fraco. É, isso aí. Eu preciso- Ó, já temos o contato, então, já hein? temos Ó. uma jantada. A gente já Tô sabe onde é esperando ela na banda jovem. Vou pegar o seu Instagram. Eu vou agradecer também ao meu primo, ao Fabiano, ao Felipe Sangali, ao Wellington Castro, que dão todo o apoio lá no podcast. Não é sempre que eles estão presentes, mas a gente acaba conversando muito ali no grupo. Às vezes eu vou lá, coloco uma ideia maluca, e aí eles falam, não, isso aqui, José, é melhor você pensar melhor. Ou, não, isso aqui é legal, vai lá e faz, não vou poder mais, então tenho que agradecê-los. Ao maestro Carlos Binder, que no fim da noite, no fim do dia, aliás, é o cara que sempre me deu muito apoio, desde lá da época da Banda Marcial Municipal de Mauá. Poucos lembram disso, mas antes de existir a Lira, conhecida como é hoje, a gente usava aquele outro nome. A Lira sempre existiu, mas foi na Banda Marcial Municipal que todo mundo começou a conhecer. Preciso também agradecer a Jurema Góes, lá da JG Creative. Obviamente que ela colabora financeiramente com o Toque 2, mas depois das palavras dela, das histórias que a gente conhece, da própria convivência que vocês tiveram com ela, vocês sabem que ela é uma pessoa extraordinária. E fazia muito tempo que eu não encontrava alguém tão bacana como ela. Então isso também ajudou a fortalecer essa esperança em continuar fazendo o podcast. Todos os ouvintes do Toque 2, em todos os estados, como vocês falaram, a gente tem podcast falando do Acre, a gente tem podcast do Pará, a gente tem podcast do Amazonas, né? E assim eu pretendo cobrir todos os estados, né? E aqui deixar uma homenagem especial para minha mãe. A Mariana falou, né, que eu ia desistir e tudo. No momento assim, mais difícil que eu estava tendo, que foi a descoberta da doença da minha mãe, eu tive uma discussão muito desagradável com o maestro que não entendeu uma crítica que eu fiz.
e isso desencadeou várias coisas. Eu estava num péssimo momento. Então, só depois de tudo passado que eu refleti melhor e resolvi continuar. Quem quiser saber mais, eu fiz um podcast em homenagem mesmo à minha mãe, que é onde eu explico a doença ELA, que é uma doença que tem poucos pacientes. Se você pensar em todo o Brasil anualmente, são cerca de 2.000 casos. Se você parar para pensar, é pouquíssimo. Pouquíssimo, dentro de 220, 230 milhões de habitantes. Mas ela é uma doença devastadora. Ela é conhecida como a doença da família, porque a família é extremamente impactada, tá? Então, eu não vou fazer um outro podcast sobre isso, mas está lá, vai ter link. Se vocês puderem ouvir, vai valer a pena, tá? Então, agradecer o pessoal lá da banda, da Corporação Musical Nova Aliança, que tem que me aguentar lá também, como sendo um péssimo maestro, me desculpem, mas é o que tem para hoje. Não foi o que falaram pra gente. A gente sabe que não é. É o que tem para hoje, entendeu? Não sou. Eu trouxe aqui um Pozzoli, 8ª série, tá? Aí a gente vai ver aqui quem é que vai conseguir fazer o Pozzoli 8ª série. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai. Esse aqui você me chocolate. A gente vê o chocolate ninguém depois. Vai fazer. Ninguém vai fazer. Não. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos agora, então, para as nossas dicas culturais. Célia, você já conseguiu pensar em uma dica cultural? Não. Mariana, você já pensou na sua dica cultural? Já. Então Já vamos pensei. lá, por favor. eu trouxe aqui para eu não esquecer, para eu falar certinho. Eu tô lendo um livro que é muito interessante, assim, para crescimento, até crescimento pessoal e conhecimento de várias coisas, que chama Coragem de Ser Você Mesmo. É da Brené Brown. Não terminei de ler ainda, estou na metade, mas é a transformação que a gente... São das transformações que a gente passa na vida, a maior e a melhor é quando a gente começa a se autoconhecer, né? De fato, assim, o autoconhecimento Fundamental. É fundamental. Então, ao longo da vida, a gente tem vários processos que a gente não entende e quando a gente começa a se autoconhecer mais fundo, é que as coisas começam a valer a pena. Então, é muito interessante as experiências e tudo que ela conta e como que isso transforma a nossa vida e como que tudo pode acontecer. Quantas vezes a gente se coloca em algumas coisas por a gente não se conhecer. Então, é bem, bem bacana. É uma dica aí que vale a pena. Eu tenho uma outra que é bem rapidinho. É um livro que o nome dele é um pouco assustador, mas ele também é muito transformador. Isso é importante para a gente, que é A Morte é um Dia que Precisa Ser Vivido. Ela fala, é uma médica, psicóloga, que fala sobre os pacientes em estado paliativo, mas ela não fala de uma forma que seja triste ou que seja... o nome assusta, mas não é uma leitura mórbida ou uma leitura depressiva. Ela te ensina como você pode viver a sua vida o tempo todo da melhor forma possível. Para que você não precisa chegar nessa linha da sua vida para você aprender a viver e dar valor para tudo que você tem. Então, vale muito a pena ler esses 2 livros assim para a gente expandir e se olhar de outra forma e olhar o próximo de outra forma também. Gostei das dicas delas e tem muito a ver com a minha. Posso falar? Por favor, Mônica. Eu também estou na fase da reforma interior, que é muito importante isso. Quando eu falei da parte do som, eu ainda estou pesquisando seriamente sobre as emoções, as funções e de tudo que o som ou a música pode fazer por nós. Gostaria de ter um estudo mais técnico do que meramente, isso é bom, isso deixa triste, isso ajuda. Então, eu estou estudando a fundo. Um livro que eu recomendo é Estudos sobre motivação e emoção, né, com cognição
compreensão musical. É um livro bem interessante porque ajuda a pensar os dois lados, de cada um sentir uma música diferente. Um fica deprimido quando ouve, ai, que música triste. O outro, nossa, essa música me deu ânimo. Nossa, essa música me... Nossa, eu saí do concerto animadíssimo, vou fazer isso, aquilo. O outro, ai, fiquei triste. Então, na verdade, são coisas que cada um sente diferente, mas que a gente precisa entender, né? Como mexer com isso. Então, recomendo esse livro aqui, tá, gente? Show de bola. Legal. E também, se quem quiser assistir o meu concerto, dia 13 de abril, na Sala São Paulo, né, às 11 da manhã. Né? Dia 12 vai ser no Céu Veredas, e às 11 da manhã. E no dia 13 de abril, na Sala São Paulo, às 11 da manhã. Sejam bem-vindos. É de graça, tá? Link vai estar aqui no post, tá, pessoal? Eu vou, assim, numa outra linha, pensando nessa questão que a Mari falou sobre os movimentos e as emoções, né? Durante um tempo eu pratiquei yoga, né? Hatha Yoga. E eu lembro muito da minha professora falando exatamente isso, né? Por exemplo, você faz a postura tal, né? O asana, né? Isso vai te trazer autoconfiança. Sim. Sobretudo, por exemplo, girar aqui a coluna, né? Quando você faz esse movimento de giro, isso daqui traz autoconfiança, porque gira a coluna e o feixe de nervos e tal. E, enfim, cada asana tinha, né, um propósito, um significado. Então, vou recomendar, pratiquem Hatha Yoga. Faz muito bem, respiração, a questão, né, dos benefícios de cada movimento. É isso. Muito bem. Bom, eu quando estava fazendo a pauta, eu já tinha definido a minha dica cultural. Eu queria pegar alguma coisa, queria pegar um tema que tivesse mulher, com algo que eu gosto muito, que é vingança. Nossa. Calma, gente, calma. Uau, nós falando de amor. Vocês não gostam de filme de vingança? Não. Eu adoro. Depende da vingança. Não, eu assisti um agora, The Keeper, com o Jason Statham. Não sei falar o sobrenome dele. É fantástico. Eu adoro o filme. Eu lembro daquele seriado... Não, acho que eu gosto também. Eu lembro justamente daquela minissérie Revenge, né? Tinha a ver com isso também. Eu achava o máximo. Do começo ao fim. Eu acho que eu gosto de vingança. Aí eu juntei também. uma coisa que eu gosto também, que é o Tarantino, né? E eu ia dar a dica, que é o Kill Bill, volume 1 e volume 2, que é um dos melhores filmes de vingança que tem. Eu adoro esse filme. Eu adoro, de verdade. É um pouco sangrento também, né? É fantástico. É muito sangrento pra mim. Eu não Mas gosto. ele é legal, é legal. O volume 1 e o volume 2, a Catarina já assistiu. Minha filha, número 1, já assistiu. E ela gostou. Mas na hora que eu tava saindo de casa, na mesa ali da sala, estava esse livro que eu recebi pelo correio. Eu ainda não terminei de ler, né? Eu falei, eu vou fazer uma moral para esse cara aqui. Merece. Que é o Rubens Júnior da Silva Casca. A galera conhece ele como Rubens Casca, que é esse livro, Banda Marcial de Itacoaxetuba, a história completa. Cara, tem um monte de figura. Tem figura de jornal, ele tem coisa de jornal que ele colocou dentro. Tem foto do Gabriel para todo lado. Tem partituras do Gabriel aqui dentro. Nossa, que incrível. Nossa, Cara, que lindo. é um livro cheio de conteúdo. Então, pra gente que é maluco e gosta de banda de verdade, esse aqui é um livro maravilhoso. Tem até o Bona. Bona. Os olhos. Por isso que você trouxe. Não, é sério. Eu achei assim um trabalho muito bacana de alguém realmente apaixonado. Ó, a partitura do Guarani aqui, tá? Onde que eu consigo esse livro? Eu não tenho como colocar o telefone dele aqui, mas eu vou passar o Instagram dele, vai estar disponível lá no site www.toque2.com.br. Adquirem, valem muito a pena. Pessoal, o nosso tempo se foi, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer, Célia, a você, a Mônica, a Mariana. Eu poderia tecer aqui muitos comentários todos sobre vocês, tá? Mas acho que depois de 9 anos, acho que eu já fiz bastante massagem no ego, não?
Sim. Sei. Só tá devendo chocolate. É. Calma, vamos ter chocolate. Tem sério. 5 anos de chocolate. Tem Quase chocolate. 5 anos de Sim, chocolate sim, aí. sim. Então, eu trouxe 5 bombons. Já tá bom. Valeu. Pessoal, muito obrigado vocês ouvintes por chegarem até aqui. Para vocês colaborarem com a gente, basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso. Valeu. Até o próximo. Tchau. Toque 2 Podcast. O ritmo da vida na batida do coração.